Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live especial sobre animes. Isso mesmo. Hoje nós estaremos recebendo uma convidada super especial, a Alissa. Ela que é uma jovem que entende bastante aí de animes e vai trazer tira dúvidas aqui pra gente. E eu também vou trazer a parte teórica, aprofundando para as mães o que elas precisam saber sobre animes. Por que os animes são tão contagiantes hoje entre os jovens? Por que algumas mães questionam se é correto deixar os filhos assistirem ou não? Então, fiquem ligadinhas aí, prestem atenção e mandem coraçõezinhos, interações, porque aí o Instagram mostra a live para mais pessoas, tá certo? Vou aceitar aqui a nossa convidada, a gente vai se apresentar. Vocês conheçam, tá certo? Bora lá. Eu acredito que agora vai. Seja muito bem-vinda, Alissa. Vamos nos apresentar mais Obrigada. uma vez para Mais que uma os vez nossos me apresentando convidados, aqui. vejam. E quem não puder assistir agora, vai ficar gravado para que possam assistir amanhã, tá bom? Então, se apresenta aí, Alissa, para nós. Meu nome é Alice, eu tenho 16 anos e eu sou muito fã de anime. Então, a convidada certa, né, minha gente? Porque no meu tempo não existia assim muito essa questão dos animes e os desenhos eram outros na minha época, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Viviane Pereira, sou mentora de mães e já trabalho com crianças e adolescentes há muitos anos, né? São mais de 10 anos acompanhando famílias como assistente social no offline e há, vamos dizer, 16 anos ou mais estudando sobre infância e juventude, certo? Inclusive, nós desenvolvemos algumas pesquisas ainda no período da universidade, projetos de extensão, pesquisa e extensão sobre infância e juventude. E nessa época a gente já pesquisava sobre a questão dos desenhos, né? Na época, sabe quais os desenhos que a gente analisava? Pica-pau. Era assim, Você tipo, também, Viviane. ah, Eu posso ser nova, eu sou desse tempo também, Viviane. essa do pica-pau, né? Tipo, as travessuras de pica-pau, que é que ele influenciava a gente e tal, que todo mundo gostava, mas sempre tinha as brincadeiras dele, sempre ele se dava bem, né? Então já vem de longas datas aí essa minha paixão e esse meu desejo em aprofundar sobre essa questão de infância e juventude. E quando eu me tornei mãe, né? Casei, me tornei mãe de Pedro, que hoje tem 10 anos, e dos gêmeos Liz e Benjamin, de 4 anos, e se tornou uma necessidade ainda maior. Por quê? Porque juntou a teoria com a prática, né? Quando você se torna mãe, é muito mais desafiador, né? Porque aí você olha o desenho, você vê de repente um comportamento estranho no filho, você já corre para ver o que é que está assistindo, de onde é que está vindo aquele comportamento. E isso me instigou bastante a pesquisar, a buscar e agora, com essa febre que tá os animes, eu digo, a gente tem que fazer uma live sobre isso. Então, bora lá para que a Alissa nos conte, afinal, o que são esses animes. Fala aí, Anime, Alissa. anime é a abreviação de animação em japonês. Muitos desses animes, eles são originalmente tirados de um mangá, que também, mangá também é japonês, e é tipo gibi ou então quadrinhos que são aqui no Brasil. E também são uma febre. É uma febre, né? Então, bora lá. No caso, os animes são a versão animada desse gibi, que seria o mangá, né? Japonês. E sobre os temas que esses mangás falam, sobre os animes, que os animes falam, né, minha gente? Que os temas acabam sendo um pouco em comum. Pelas pesquisas que eu fiz, eles falam muito sobre amizade, liderança, a questão de expressões de fortes emoções, sonhos, desejos, características da juventude. Né, Alicia? Você que é aí super entendida do assunto, você concorda? Essa pesquisa tá certa? Conta aí pra Concordo, gente. mas também tem umas coisas um pouco diferentes, que são alguns animes que não são tão recomendados para criança ou então para adolescentes.
E aí, São quadrinhos mais de terror. essa caixa preta dos animes mais obscuros, nós vamos revelar daqui a pouquinho, só para quem ficar na live até o final, que vocês vão saber dos detalhes do que tem aí, tá certo? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção e que, inclusive, motivou essa live foi esse enigma. Olhem só aqui a vocês. Vocês estão me ouvindo? Vocês Eu estão me tô. ouvindo agora? Isso não é uma coisa simples. Estar aqui hoje falando sobre esse assunto é algo que confronta o reino das trevas. E eu vou dizer isso a vocês com toda sinceridade. Quem muito forte, enquanto eu orava, fui dormir orando em relação a essa live. E eu tô vendo que a live tá travando, não é normal. O sinal da internet, tô com dois tipos de internet aqui, tirei o filtro. Não é normal que esteja oscilando tanto. Mas que você possa entender que quando a gente entra para falar de assuntos que estão atingindo pessoas que vão quebrar cadeias espirituais, também a batalha no reino dos céus e das trevas. Então, que vocês que estão ouvindo aqui saibam todo empecilho e toda dificuldade, que não seja motivo de você desistir desse conteúdo, mas que você entenda que existe algo mais forte, que é a caixinha preta que a gente vai revelar aqui. E a internet não vai impedir, não. Porque quando Deus colocou no meu coração, quando eu fui fazer as pesquisas, eu fiquei horrorizada com algumas coisas que eu vi. E eu tenho certeza que esse conteúdo ele tem endereço certo. Eu tenho certeza que vão ter mães que vão me mandar directs, que vão escrever nos comentários e que vão agradecer a gente ter feito essa live hoje. Então, não, a internet não vai impedir, o travamento não vai impedir. Tenham paciência para que vocês escutem até o final, certo? Então, bora lá seguindo. Vou contar a vocês o que motivou essa live. Eu vi um desenho de uma criança, da idade do meu filho, mais ou menos, e ele me mostrou e eu não consegui identificar, eu achei enigmático o desenho. Com paciência que vocês vão conseguir escutar. Esse desenho que eu vi da criança que me mostrou é bastante enigmático, né? Uns pelos, um olho, eu não entendi. E aí eu perguntei o que desenho é esse? Que legal você está desenhando, porque desenhar é uma expressão muito importante da criança, dos sentimentos, das emoções, e também porque tira um pouco a criança das telas, né? Quando a criança gosta de desenhar. E aí ele disse, não, esse aqui é o Naruto. Naruto ou Naturo? Naruto, né? Diz Naruto. Naruto. E aí eu disse, mas o que ele é? Ah, é um anime. Aí eu, e o que é anime? Ah, é um desenho. E aquilo me deu uma curiosidade. Quando chegou em casa, eu fui pesquisar. E realmente eu vi. E a história de Naruto me chamou muita atenção.
Alissa, me diga aí quem é Naruto, como foi que ele nasceu? A história dele é muito enigmática e eu quero que vocês escutem e me digam aí nos comentários se vocês acham que tem alguma coisa estranha nessa história. Conta aí, Alissa. Bom, Naruto, ele nasceu, só que no mesmo dia que ele nasceu, os pais dele morreram. A mãe dele, ela tinha um selo no qual estava aprisionada a raposa de 9 caudas. E quando Naruto nasceu, bom, Pode um dizer o ninja nome. misterioso, entre aspas, um ninja misterioso, entre aspas, apareceu e tirou o selo que estava na mãe dele, libertando a raposa para destruir a vila. E para protegerem o filho, a mãe e o pai do Naruto, eles deram sua vida pela criança e antes de morrer, o pai do Naruto selou a raposa de 9 caudas nele, para que a raposa não destruísse a vila onde eles estavam. Exatamente, foi essa história que eu li. O que é mais enigmático nessa história é porque vários sites que eu pesquisei tratavam a raposa de 9 caudas como um demônio, assim, com essa palavra. O demônio de 9 caudas ficou selado no Naruto. E o que é que você me diz desse termo? Você já viu em algum site, alguma pesquisa, ou eles se referem como isso, a maldição dessa coisa de 9 caudas? Eles realmente se referem à raposa de 9 caudas como um demônio. No anime Exatamente. mesmo, não tem só a raposa de 9 caudas, tem as outras caudas, começando do 1 Misericórdia. até o 9. Minha gente, quando eu disse que eu ia contar tudo, era para contar tudo mesmo, tá? Porque, olha, no meu tempo, quando a gente era criança, né, eu posso dizer que a gente viveu uma época totalmente diferente. A gente só assistia o desenho que passava na televisão, na hora certa. Se a gente perdesse, já era. Só ia ter desenho no próximo dia, né? E hoje que nós estamos na era da internet, não é assim. Qualquer assunto e qualquer coisa que você quiser assistir, você tem acesso. Inclusive, a censura que existia na minha época, hoje não existe mais, né? Hoje, se você ligar uma televisão ao meio-dia, você vê muito apelo sexual em relação propagandas de bebidas, de coisas assim que tem um apelo, né, muito forte, a questão das músicas, né? Existem muitas músicas que são muito apelativas, que depreciam o papel da mulher, que reduzem ela a apenas um objeto sexual, né? E quando se trata dos desenhos, toda essa influência está sendo também levada para os desenhos, para os animes e para tudo, né? Então, a gente como pai e mãe, às vezes a gente não entende que muitas coisas estão influenciando nossos filhos e a gente não entende o quê. Tipo assim, às vezes o filho tem um comportamento muito agitado, desobediente e você tá ali inocente, sem entender o que é que se passa na cabeça deles, né? Então, a ideia realmente de pensar, refletir, né? Naruto acabou também sendo um grande queridinho, né? Assim, de muitos jovens e adolescentes, porque a história, pelo que eu percebi, o enredo traz aquela comoção, aquela questão da amizade dele, né? Do sonho de querer, digamos assim, ser o líder da sua vila, né, Alissa? Isso mexe com as emoções dos jovens, né? Aquele enredo encantador. Mas existe também outra característica, não só da questão do Naruto, mas outros animes, a questão da violência explícita, né? Questão de sangue, mortes, homicídios. E o que é que acontece? Eu estou me referindo à origem do desenho, certo? Mas aqui no Brasil existiram algumas cenas que foram cortadas ou suprimidas da TV aberta para que os animes pudessem, vamos dizer assim, circular. Porém, uma vez que uma criança, um adolescente tem contato com um anime na televisão normal, ela vai ter os capítulos lá. Mas se ele for para um YouTube, para uma TV mais fechada, ele vai ter acesso a tudo.
né, Alissa? Então, quando a pessoa tem acesso aos outros capítulos, ela já está envolvida emocionalmente com aquele anime. Ela já gosta, ela já se sente parte ali. E é aí onde está a grande questão, né? Inclusive, tem um dos episódios em que eu até anotei para não esquecer, de um beijo entre Naruto e outro personagem, que seria o. Cadê aqui? Tu já assistiu esse O episódio? Sasuke. Naruto e o. Tipo, o que ele tava combatendo com ele, outro homem. É, aí eles se beijam, como é isso? Me conta aí. Deixa eu ver aqui. Travou foi tudo aqui, Viviane. Pronto, agora, voltou. É a questão que existe um beijo entre Naruto e outro personagem, outro homem, o Sasuke. Ó, aqui, tem gente que já tá colocando aqui nos comentários. Pois é, minha gente, vocês estão antenadas aí nos animes. Pois é, essa é uma questão que é importante que os pais saibam, né? Porque, assim, nós desejamos aquilo que a gente vê, tá, minha gente? Se você vê uma propaganda de um ovo de Páscoa cheio de recheio, você vai desejar aquilo. E as crianças, elas têm muito mais isso, né? Essa questão de não ter filtro, porque o córtex frontal do cérebro da criança ainda não está totalmente desenvolvido. Então, ele não tem essa questão muito bem estabelecida do que, vamos dizer assim, do que é certo, do que é errado, do que é bom para ele, do que não é. Então, assim, quando você lança uma dúvida na mente de uma criança, isso é muito complicado de resolver depois, né? Porque, assim, você começa a lançar dúvidas. Será que meus pais me amam? Né? Será que isso é certo ou errado? Eu começo a lançar sentimentos, né? Pelo que eu li, pelo que eu vi, os animes têm a questão. Isso, me diga se isso é certo. De variar entre muita alegria, sorriso demais e de repente o ódio, aquele olhar bem expressivo. Você já percebeu alguma vez isso? Já. E como são essas expressões, né? Sim, lembrei do Pokémon, né? Que era das Antigonas aí, há 20 anos atrás, que tinha esses olhares. Como essas expressões? São tipo algumas coisas que eles podem até lembrar que do passado, que podem trazer algum ódio, alguma coisa ruim, algum ranço passado para o futuro, alguma coisa que pode dificultar aquela alegria toda que ele tinha, ou algo do tipo. E aí eles vão de um extremo a outro. Quem já assistiu série coreana, japonês, enfim, filme, eles têm essa questão de focar bem na expressão do rosto e das mãos. Eu já vi algumas séries que, tipo assim, a pessoa tá com raiva e fecha a mão. Tipo, ou demora bem muito a câmera assim no rosto do personagem, meio que dando aquela memória daquela expressão facial, né? E nas pesquisas que eu fiz, há 20 anos atrás aconteceu com Pokémon, né? Que o Pokémon significa Pocket, pequeno, e Mon monstros, né? Pequeno monstro ou monstro de bolso. Aconteceu uma reação de que quase 600 crianças, acredito que foi no Japão, passaram mal após ver um episódio do Pokémon, que era tipo, tiveram uma reação como se fosse de uma intoxicação, com náuseas, vômito e crises semelhantes a crises epiléticas. Essas crianças tiveram entrada nos hospitais e tem até o vídeo aí no YouTube, quem quiser procure, o William Bonner, bem jovens e com o cabelo todo preto, dando a notícia e eu filmando lá os hospitais, muitas crianças chegando. E aí foram entrevistar as crianças para saber por que elas sentiram isso, por que elas passaram mal e tiveram convulsões, inclusive. E aí uma das crianças entrevistadas fala que sentiu uma coisa forte, não sabe explicar o que foi, e sentiu mal e que não lembrava mais de nada. Tipo, quando acordou já estava no hospital. Então eu lembro dessa época que houve essa polêmica, e o Pokémon tem isso, tem aquilo. Mas anos depois tivemos outra febre.
Que eu não sei se você lembra, Alissa, um joguinho virtual que você era no celular e você saía procurando os bichinhos. Como era o nome daquele? Tu lembra? Era Alguém lembra aí? Pokémon Go. Pokémon Go. Isso me marcou bastante, porque uma vez a gente foi a João Pessoa, né, que é o litoral aqui da Paraíba, para quem não é daqui, muitas pessoas conhecem, né? E na orla tem a calçadinha de Tambaú, que é um ponto turístico, e à noite sempre dá muita gente lá, o pessoal lanchando, enfim, se confraternizando, nas feirinhas de artesanato. E na época que estava bem essa febre do Pokémon Go, numa praça tinha, assim, uma quantidade de jovens, de pessoas tão grande que parecia que tinha um show acontecendo. E a gente olhou de longe, Pedro era pequena, a gente, oxe, o que está tendo ali? Só que quando a gente observou, estavam todas as pessoas com o celular na mão e andando com aquilo. Com o celular na mão, em busca daqueles bichinhos. Depois que a gente entendeu que era a nova moda, a nova brincadeira, que de procurar esses bichinhos. E que, inclusive, várias pessoas se acidentaram, teve gente, casos de mortes e tudo, porque as pessoas saíram da realidade prática e começaram a procurar aqueles bichos no celular, né? Porque, tipo, colocava a tela olhando para um ambiente e aí a tela ia esconder um bichinho, uma coisa assim, né, Alissa? Tu lembra? E você tem Era que tipo isso, encontrar. eu não lembro direito, não. Faz muito tempo, né? Mas, tipo, as pessoas já eram convidadas a sair da realidade física normal para ir para uma realidade virtual. E isso foi uma febre e passou. Só que a gente vê que a reinvenção dessas tecnologias, elas vem fazendo com que as pessoas voltem para o virtual, voltem sempre para o virtual, né? E aí, bora lá mais para frente. Outro símbolo que tem em relação a isso dos animes, como eu já falei aqui, são as questões de algumas cenas inadequadas, cenas de insinuação sexual e também a questão dos animes que tem conteúdo pornográfico, né? Porque é uma classificação separada, mas que, vamos dizer assim, do mesmo jeito que existe a pornografia em revista, em vídeo, sei lá, existem também animes que são reservados para isso. E eu pesquisei até o nome, mas eu não vou dizer a vocês, porque não olhem, de verdade. Não acrescenta nada. E assim, é terrível você ver como o ser humano ele tem deturpado aquele que Deus fez tão perfeito e tem se enredado por um caminho tão pervertido, né? Eu que atuei aqui já há mais de 10 anos, vendo todo tipo de tragédia que você imaginar em relação a famílias, e assim, é triste você ver índices de abusos sexuais, índices de questões de violências terríveis, né? E tudo isso começa na mente. E quando eu vi a questão do anime, quando eu estava pesquisando, que me deu uma sensação horrível, horrível de ver. Assim, pais e mães que estão assistindo essa live agora, seja gravado ou seja ao vivo, peguem o celular dos filhos de vocês, façam uma revisão para que vocês entendam. A gente não está aqui brincando, é muito sério. Hoje em dia está muito difundido. Não é a questão do anime em si, porque o anime é como se fosse uma novela, um filme, ele é um formato, né, Alissa? Não estou aqui dizendo que todos os animes têm pornografia, tá, minha gente? Entendam. Mas é um formato e existe um tipo específico que tem, e tem muita, entendeu? Muita. Então tenham cuidado, tá, minha gente? Ó, muita gente entrou aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero a participação de vocês aqui. Manu, colocando Deus abençoe. Obrigado, Manu. Vamos lá. Coloquem aí, tem alguém falando aqui. Carla Andrés, o personagem principal dos animes é movido a alguma lembrança negativa, extremamente dolorosa do passado, geralmente da infância. Tem muito isso, né, Alicia? E todos os Tem. personagens principais têm um sonho a realizar, a ser alcançado. Um dos pontos que atraem os jovens é esse, eles se identificam. Ou seja, a questão do pertencimento, minha gente. Eu vou fazer muito mais conteúdo aqui. E em breve a gente vai estar lançando um curso especial sobre isso. Por quê? Porque
Quando um pai e uma mãe chegam à conclusão que tem uma questão, um problema, alguma coisa com seu filho, é algo que já começou há muito tempo atrás. E o pertencimento é uma dessas questões. Quem quer ser excluído, minha gente? A gente não quer ser excluído. A gente quer pertencer, a gente quer ser aceito, né? Antigamente, quem era do tempo do colégio, existia a brincadeira verdade ou desafio. Quem perder vai dar um selinho, vai fazer não sei o quê. Por quê? Porque aquilo era uma estratégia de ser aceito no grupo. E quem não fazia parte, era a pessoa careta, excluída, não sei o quê. Hoje a gente já está vendo desafios sendo feitos em universidades e escolas com crianças do mesmo sexo. Por quê? Porque está na moda essa questão de testar, está na moda isso, de se testar o novo, se testar a autoridade dos pais, se testar não obedecer para ver no que vai dar. Testar, ver até onde os pais vão intervir ou não. Então tá muito na moda isso, e esse é o grande perigo. Manu tá dizendo misericórdia, só Deus na nossa geração. Exatamente. E chegou um tempo que eu pensei até em gravar sobre os desenhos ali, Netflix, essas coisas. Mas assim, você olha, é um mar tão grande, que se eu for falar só sobre isso, dá aqui, preenche o Instagram todo. Eu não consigo mais falar de nada. Porque a oferta de coisas pervertidas, da oferta de jovens homens se fingindo de criança, que raspam a barba, passam pó no rosto e se fingem de crianças, fazem canais para influenciar crianças, né? Para tirar a autoridade dos pais, tá cheio aí, né? Tem alguém aqui falando nos comentários, Carla. Dragon Ball Z tem muita questão sexual. Boa parte dos episódios foram banidos do país. Isso mesmo. Alguns foram, mas na internet muita coisa se consegue liberar, entendeu? Então foi banido de quê? Da TV aberta. Mas aquele jovem, aquele adolescente que já está viciado, ele consegue. Entendeu? Por quê? Porque tem um grupo de amigos que muitas vezes conhece aquele mesmo tipo de desenho e consegue os episódios exclusivos, né? Então, por isso que é muito importante trabalhar os primeiros anos do seu filho, a formação, porque quando ele crescer, quando a gente se torna adolescente e adulto, a gente pode ter um celular e ter acesso ao que quiser, mas o que é que vai te fazer escolher entre o certo e o errado, né, Alicia? Me diga aí, os jovens, você como foi sua infância? Conte aí um pouquinho. Quando você vamos dizer assim, a base que você teve na sua casa em relação a desenhos, a saber distinguir esses sentimentos, o certo e o errado. Como foi isso? Bom, no fato da minha educação, eu sempre fui criada por uma família quase completa por crentes evangélicos, então eu sempre tive aquela educação de que aquilo ali pode não ser certo e aquilo ali também pode ser errado, pode ser certo. E também teve a questão de alguns desenhos. Eu sempre gostei de anime e de outros desenhos diferentes. E algumas vezes minha mãe me via assistindo e ela, tipo, dizia alguma coisa tipo, aquilo ali é uma referência ao cão, ou então ao demônio. É uma mensagem subliminar, ou então é algo que não pode ser bom. Mas também na parte dos animes também tem os animes evangélicos. Então, isso não é uma preocupação tão grande para pais que são evangélicos. Mas isso aí também tem que ter muita paciência e também tem que ver muito sobre o que os filhos estão vendo, também pela parte do que tu falou sobre os animes pornográficos e também sobre os animes que têm algo mais de terror, abuso ou coisa do tipo. Porque Exatamente. são algumas coisas bastante perturbadoras, coisas que nem adulto não gosta de ver, e tem criança que assiste porque não tem aquela supervisão dos pais. Exatamente. Olha só que coisa interessante. É a questão de sempre estar vendo. Eu vi em uma das questões, até o Naruto mesmo, falando sobre a questão do gesto que ele faz nas mãos, assim, que é um dos gestos também que em algumas práticas ocultistas se fazem de invocação. Não só o Naruto, outros, né? Invocações a questões de entidades espirituais, coisas aí, como a gente já falou no início, né? A história do Naruto vem
questão de uma maldição e que foi colocado um demônio, uma raposa de 9 caudas sobre ele. Então, assim, não é disfarçado, tá, minha gente? Isso aí está. Se você botar no Google aí, você vai ver muitas referências sobre isso. Não está disfarçado. É uma questão que está explícita. Aí, sobre a questão, como a Alice falou, né? O fato de você, sua família, ser da igreja, já conhecer a Bíblia, saber o que é certo e errado. A gente sabe que pela Bíblia, olha só que interessante, há mais de 2000 anos atrás, e como é atual a Bíblia, né? A palavra de Deus. Eu já estudei muito, muita coisa, e assim entrei em conflito, em parafuso sobre muitas coisas. Mas não tem como você contestar a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz assim, não porás coisas mais diante dos teus olhos, a neurociência hoje está comprovando que quando a gente vê algum estímulo que é artificial e que nos dá uma sensação de prazer, o nosso organismo vai desejar mais daquilo. Então, seja pornografia, seja qualquer coisa que for. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Ah, estou vendo vídeo de decoração de casa. Estou vendo vídeo de quem gosta de cozinhar, de culinária. Estou vendo vídeo disso. A sua vontade não é assistir um vídeo, é de assistir todos os vídeos. Que é assistir série. A vontade não é assistir um capítulo, é assistir todos os capítulos. Eu, pelo menos, com série é uma complicação. A gente evita ao máximo, seleciona bastante, porque a minha vontade é assistir todos os capítulos. Então, já, assim, já entendendo a questão da neurociência, do cérebro, como funciona, hoje eu sei por que é que a gente sente essa vontade de ir tão profundamente. Porque cada vez os estímulos, eles vão ficando mais rasos. É como se o seu cérebro, ele precisasse de mais daquele estímulo para sentir a mesma coisa. Só que olha onde está a questão, como a Alice falou aí muito bem. A supervisão dos pais é muito importante para estar vendo o que é que os filhos estão assistindo. Por quê? Muitas vezes a gente não presta atenção e quando a gente vai ver, as coisas já estão muito avançadas. Quando é que um pai e uma mãe percebe que está acontecendo alguma coisa com o filho? Às vezes, quando ele vai mal na escola, às vezes, quando ele está se automutilando, às vezes, quando percebe conversas ou pensamentos suicidas em que ele declara ali de alguma forma, né? Outras questões que eu já percebi, a criança se isola ou um sintoma já de depressão. Então, quando você vai investigar, já tem anos atrás que aquela criança está consumindo um determinado conteúdo perturbador, que causa aflição, né? E é bem interessante porque eu tive 2 casos, que até eu gravei um videozinho oculto aí no canal, 2 casos de mães próximas, tá, gente? Mães próximas, fora os inúmeros vídeos e relatos que a gente pesquisou. Uma delas disse que o filho estava com tanto medo de ficar sozinho que ela começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha com ele. E aí o que é que acontece? O menino era ainda criança, né? Menor de 10 anos. E o menino começou a ficar o tempo todo perto da mãe, o tempo todo, assim, preocupado se a mãe ia sair para trabalhar. E aí chegou um momento que a mãe começou a desconfiar e começou a pressionar para que ele dissesse de onde estava vindo aquilo. Aí o menino começou a questionar: mãe, você me ama? Mãe, você não me ama. Só que assim, não era uma criança de 4, de 5, de 6 anos, já uma criança de quase 10 anos. E assim, uma aflição em se achar que não era amado ou que era rejeitado e um medo de uma coisa ruim acontecer ou de ver coisas. E a mãe ali começou a investigar e aí descobriu que ele tinha assistido aí uma série de episódios de um filme em que tinha várias cenas de decapitação, de suicídio, personagem. Isso, minha gente, desenhos, tá? Não eram seres humanos, eram desenhos no início, e ali aquele enredo, né, bem tentador, e ele foi assistindo, assistindo, aí depois lá pro fim, era almas indo pro inferno, almas sendo sugadas por um canudo, personagens sendo decapitados, e ali, olha a influência que aquilo teve, o trauma psicológico que gerou naquela criança. Então, quando os pais vieram descobrir, foram em busca de ajuda profissionais, que isso é muito importante. Porém, já havia um trauma ali estabelecido, né? A criança já estava com crise de ansiedade e com sinais de depressão. Então, olha só como isso é sério. E um segundo caso que também me marcou muito foi de uma mãe que ela é super atenta, super vigilante
E ela encontrou na mochila do filho um livro. Quando ela abriu para ver o que era, tinha sido um colega que emprestou, mas o menino ainda não tinha lido. Quando ela abriu, lá pelo meio das páginas, era um mangá. Lá no meio tinha uma página de cor diferente, com letra diferente, que tinha lá ensinando como cometer suicídio e ocultar o seu próprio corpo, numa revistinha de mangá. Então você entende que quem escreveu aquilo escreveu com a intenção de alcançar uma pessoa. Não estou aqui dizendo que todos os mangás são malignos, como a gente já colocou aqui no início. O mangá, ele é um instrumento, né? Inclusive na consciência cristã esse ano eu vi vários mangás com temas bíblicos, como a Alissa falou aí, tem mangás que são com temas cristãos, com enredo que não é tão, vamos dizer assim, invocando essas coisas aí satânicas, enfim. Porém, é uma modalidade. E aí aquela mãe se assustou, levou para a escola um livro e ali foram falar com coordenadores e tal, porque talvez a mãe daquele menino que emprestou o livro nem soubesse que naquele livro existia aquele tipo de conteúdo. Então você imagina uma criança que faz uma coisa errada e os pais vão lá, reclamam, tiram muitas vezes o videogame, tiram a televisão dele e aí na mente dele tá cheio desses conteúdos de perturbação, de invocação de espíritos, de várias coisas. No momento que os pais, que são a autoridade, e ao mesmo tempo a mesma figura que dá amor, é a mesma que dá a punição. A punição não seria a palavra, mas a disciplina. Na mente de uma criança que ainda é imatura, aquilo vai dar uma confusão. E o que é que vai prevalecer na mente deles? Os sentimentos que são gerados com tudo que eles veem. Então, aqueles sentimentos, de repente, que o anime tem de tristeza, de um passado, de uma coisa, entendeu? Aquilo, de repente, pode ser compartilhado pela criança, pelo adolescente, que ainda não sabe lidar com os sentimentos. Então, por isso que é muito importante que a gente observe. Uma super dica aqui para os pais. Televisão no quarto de crianças. Isso é uma grande questão. Uma grande questão. Televisão com internet, duas grandes questões. Porque tem crianças que viram à noite no celular, na televisão, e depois vão tomar medicamentos para dormir. E vão se tornando dependentes químicos desde criança. E eu conheço vários casos. E eu estou falando aqui com propriedade de causa. Os remédios não resolvem. Né? Trabalhei esses mais de 10 anos, a gente trabalhava numa equipe multidisciplinar com psicólogos, com outros profissionais, e a gente sabe, não é cura, tá, minha gente? A cura, ela vem dessa prevenção, a cura vem de um olhar atento e combinada a diversas situações. Em alguns casos de diagnósticos é necessária uma medicação, mas se você está alimentando o vício, se você está alimentando o vilão e está dando a medicação, certamente que o efeito não vai ser o mesmo, tá? Colocar aqui, eles usam muito a questão da invocação de espíritos. Vocês sabem, né, que a questão do Japão, a cultura do Japão, China, lá é totalmente diferente em relação a questões espirituais, né? É muito diferente mesmo. Então, já fica aí o alerta. E bora lá, que eu prometi que não ia falar muito. E aí, minha gente, eu me empolgo, porque esses assuntos mexem com a gente, né? E aí, outro tema que, dentro desse, né, ainda falando sobre os animes, é a questão do Cavaleiro do Zodíaco, que no Brasil, pelo que eu pesquisei, foi banido. Mas quem é mais jovem, ou quem assistia anime há mais tempo, passava na televisão normal, né? Cavaleiro do Zodíaco. Passava livremente. E mais na Globo, né? Porque vocês sabem, tudo que é dessas coisas, primeiro canal que passa, né? Então, quando o governo, quando alguém, uma autoridade vai censurar um negócio, ó, diz aí, Alissa, ano-luz, Já o tem negócio passado tempo já. tá destrambelhado demais. Já tá todo Então, mundo sabendo, todo mundo conhecendo. todo mundo, as crianças já estão tudo viciadas. E aí é onde está a grande questão, a sacada da nossa live, que a gente já se estendeu bastante.
Mas aí eu queria que você deixasse um recadinho aí para as mães, Alicia, você, como uma jovem aí que eu considero que já tem uma maturidade, né? Que viu a importância da educação dos seus pais para estar lhe ajudando aí, ó, aí. A Andresa também, Carla Andresa já é por dentro aí dos Cavaleiros do Zodíaco, das lutas. Me diga aí, o que é que a gente, como pais, como mães, qual é o seu recadinho para nós? Bom, na minha opinião, e também uma coisa que vocês deveriam fazer bastante, vocês que são pais, é que anime não é totalmente prejudicial, dependente do conteúdo que o filho está assistindo. Porque também tem aqueles animes que mostram algo tipo umas emoções mais positivas, algo que pode ajudar bastante a criança, o desempenho dela também. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que a criatividade de uma criança, ou então de um adolescente, ou até mesmo de um adulto que assiste anime, ela vai melhorando, vai ficando melhor ainda. E então isso também é uma coisa boa. A, E a também defensora dos amigos. Ivanilda, não proíba os amigos. Calma, calma, minha gente. Nós estamos aqui não é para tocar fogo, é para realmente alertar. E por isso que eu convidei a Alissa, porque realmente não adianta de nada a gente estar aqui como pais e mães colocando a Inquisição no mundo se a gente não ouvir, se a gente não entender o que se passa do outro lado, na mente dos mais jovens, né? O que isso significa para eles. A gente precisa ter essa conexão, porque se a gente não tiver conectado, é como a internet aqui. Se eu não tivesse com esse celular ligado na internet, já era live, né? Então a gente precisa entender. E se isso é uma coisa tão importante para o seu filho, ele então consegue conversar sobre as coisas que ele assiste, né? Porque são oportunidades da gente saber o que se passa na mente do outro, né? Um exemplo bem interessante que aconteceu foi o Round 6. Quem aí assistiu o Round 6, coloque nos comentários. Só quem assistiu. Eu não assisti particularmente e super critiquei, né? Porque pela sinopse do filme, pelas avaliações, a gente via que era um filme que colocava o personagem principal numa situação difícil em que ele tinha que matar outras pessoas para poder sobreviver. E eu achei aquilo super inadequado. Porém, existem pais que liberam e assistiram com seus filhos, e aí na escola, e aí no joguinho de futebol, e aí em algum lugar as crianças conversam entre si. E aí chegou o assunto para o meu filho. E aí, quando chegou o assunto, primeiro que minhas orelhas pegou fogo, né? Tipo assim, round 6, quem lhe disse isso, né? Porque a gente quer proteger como numa bolha. E afinal, aí eu me acalmei assim, me conte, o que é que dizia, o que é que o seu colega falou, tal e tal. Aí ele foi contar a história. Aí eu aproveitei aquela oportunidade para estar explicando por que, que não é adequado, por que, que é tão é, triste que muitas crianças não têm a sua infância preservada. Tem, a gente está vendo aí jornais policiais de meio dia, é uma carnificina, né? Não sei quantos estupros, não sei quantas mortes, não sei quanto. Isso dá muita audiência e muitas coisas, muitos pais conversam na frente dos filhos, tem pais que, inclusive, têm intimidade na frente dos filhos, assim, é, questões de brigas, questões de violência. Então, assim, muitas crianças têm a infância roubada com essas atitudes erradas dos pais. Então, nós não temos como proteger os nossos filhos numa bolha ao ponto de impedir que eles tenham contato com tudo que está acontecendo no mundo. O que a gente pode fazer é restringir aquilo que entra dentro da nossa casa, né? Porque nós não podemos ser patrocinadores do pecado nem da destruição dos nossos próprios filhos. Porque se a gente sabe que alguma coisa está fazendo mal e a gente está permitindo, a gente está alimentando, a gente está sendo cúmplice, né? Que esse mal entre, faça morada, e aí não adianta ir para a igreja e orar e pedir que Deus abençoe se um espírito, um demônio, uma coisa mal está ali se instalando, né? Eu vi até um testemunho de uma mãe também conhecida, próxima, que ela viu, no período que o filho dela estava com muita perturbação, sem dormir à noite, ela viu vultos passando na casa dela. Então, assim,
É uma coisa que existe, minha gente. Não tô brincando, eu tô falando aqui sério. Eu sou uma pessoa que estou aqui no digital porque existe um propósito muito maior. Então, assim, não brinquem, tá? Tenham a televisão na sala, observem o que se passa, estejam próximos aos seus filhos, confiem também essa confiança, como a Alissa falou, né? Não pense, tudo é mal, vou proibir tudo, né? Não pense que você tem como controlar tudo, né? Que a gente não tem. Uma parte a gente controla, outra parte a gente confia e entrega ao Senhor. E aí a questão da autonomia supervisionada, que eu super defendo, que é essa questão. Sua mãe e seu pai lhe dão uma certa autonomia de acordo com a sua idade e fica de olho. E fica de olho. Por quê? Porque aí chega junto. Porque aí a gente vai tendo essa conversa, tendo essa afinação. E a gente vai sabendo que quando o filho não estiver bem, ele também vai saber que tem o pai e a mãe ali com quem pode contar, né? Então, Alícia, é isso. Eu acredito que a gente contemplou bem. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar agora livre para quem quiser fazer pergunta, tá, gente? Coloquem aí o que vocês acharam, perguntas. Diga aí, Alice, se tem mais alguma questão, mais alguma coisa. Bom, diferente de nós, adolescentes ou então adultos, uma criança não tem aquela mentalidade de maldade, que aquela coisa pode ser ruim, que aquela coisa pode ser prejudicial para ela. Tipo assim, um coleguinha ali recomenda alguma coisa, você vai lá, pesquisa sem nenhuma maldade, você assiste. E se seus pais saberem, aquilo ali vai te prejudicando. E depois, quando vai perceber, já é tarde, né? Exatamente. Tem alguém aqui perguntando quando vai ser a próxima live. Nina, entre para o nosso clube VIP, tá, minha gente? Porque nós estamos com a agenda aí bem apertada. Esse mês a gente está gravando o nosso curso, que vai ser o Descomplicando a Rotina, que o objetivo principal é para quem está muitas vezes com aquela dificuldade, não tem hora para dormir dos filhos, não tem hora para almoçar, não tem hora para fazer as refeições, ou tem dificuldade de estabelecer esses horários, tipo um dia almoço uma hora, outro dia outra. A criança está estressada. Isso também vale para adolescente, tá? Às vezes a gente não consegue ter a rotina. Então fica aquela bagunça. Um dia almoça 3 horas, outro dia vai dormir 11 horas da noite, meia-noite. Tem muitos casais que têm crianças pequenas e que as crianças já deviam estar dormindo a noite inteira e não estão conseguindo porque a criança não está tendo essa rotina ordenada. Então é muito mais do que um curso de rotina, tá, minha gente? Vai ser descomplicando a rotina porque é para facilitar, certo? Para facilitar a questão do entendimento do que a gente aplica aqui em casa e funciona, tá? Nós temos gêmeos mais um, então eu digo com conhecimento de causa. Se a gente não tivesse uma rotina ordenada, eu não conseguiria trabalhar, não conseguiria estudar, não conseguiria fazer nada. Então, como a gente conquistou isso aí, é algo que foi muito benéfico. Eles já dormem sozinhos. O processo de retirada de mamadeira, de fralda, super tranquilo. Então, eu quero isso para vocês também. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais desse conteúdo exclusivo, entrem para o nosso Clube VIP, que por enquanto ainda está sendo gratuito, tá? O link está na bio, é um grupo de WhatsApp silencioso e eu aviso lá sempre que for ter as próximas lives. Porque como eu estou no período de gravação do curso, então eu não estou ainda com a agenda fechada de qual vai ser a próxima data de live, mas eu sempre aviso por lá, tá certo? Tô vendo aqui, eu sou a tia dessa boneca aí. Eita, muito orgulho, né, de Alice. A Alissa também participa com a gente do projeto com crianças aqui. É aquela professora animada, né, Alissa? Que canta, conta história, fala um monte de coisa. Então, minha gente, é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários. Se tiverem mais alguma dúvida, e eu vou deixar salvo, e eu vou pedir uma coisa só a vocês, tá? Hoje a gente está dedicando o nosso tempo aqui, tanto eu como a Alissa. Nós temos muitos compromissos e tiramos esse tempinho aqui para dedicar a vocês de forma gratuita. Então, o que é que a gente quer de vocês? Que você
lembre de uma coisa que você aprendeu nessa live e coloque lá nos comentários, para que outras mães vejam, tá? E saibam que esse conteúdo é importante. Ah, eu gostei muito que eu aprendi sobre os animes, aprendi isso, aquilo. O que mais te marcou, o que você aprendeu especificamente, coloca lá nos comentários para que outras pessoas vejam e entendam que o nosso conteúdo é importante, tá bom? Então, essa é a minha gratidão que eu quero a todas vocês, a sua retribuição, né? Por esse tempo aqui que nós estamos dedicando a vocês. Então, coloquem lá para que outras mamães, quando acessarem o meu Instagram, vejam os comentários e saibam que é um conteúdo importante, tá certo? Então, já vamos nos despedindo aqui. Uma live, eu não consigo fazer uma live de 30 minutos, porque a gente sempre traz um conteúdo mais denso. Já me disseram que eu entrego demais, que a minha live parece um curso. Mas, minha gente, eu acho que tem que ser assim. Quando a gente começa a fazer, tem que fazer com intensidade, tem que entregar mesmo, para que vocês tenham resultado, tá? Então, agradeço demais a participação de todas. Vamos nos despedindo e até a próxima. Quem não entrou, corre lá, o link na bio e entra para o nosso Clube VIP, tá? Tchauzinho, Alissa. Gratidão de coração por ter aceitado o nosso convite. Tchauzinho, beijo. Obrigada pelo convite, Viviane. Tchau.